Eu ainda tô pensando na analogia que eu falei no outro áudio sobre os casacos no escuro. Porque, cara, real, se a gente olhar por essa ótica e a gente se lembrar sempre dessa analogia, a gente vai conseguir rir de si mesmo. A gente vai ter mais compaixão. E a gente vai conseguir enfrentar o que é mais importante. A gente vai conseguir enfrentar os medos, porque a partir de enfrentar eles é que a gente vai poder finalmente rir de si mesmo. Que a gente vai conseguir finalmente entender que na verdade era só um casaco, que na verdade era uma mentira, aquele medo todo, aquela trava, aquela limitação, tipo, não, ali eu não vou porque tem um cara ali estranho me olhando. Não, era um casaco pendurado, né? A gente falou isso no plano de ações alinhadas, né? Estava falando sobre plano de ações alinhadas e no final veio essa analogia muito boa do casaco no escuro. E daí, o que vem depois do medo? O que vem depois de você ver que quando você acendeu a luz, na verdade aquele vulto, aquela visão distorcida de que era um homem te olhando parado no escuro, na verdade era só um casaco. Sabe o que vem? Alívio, vem autocompaixão, vem perdão, auto-perdão, vem risos, se você se permitir. Se você se permitir se enxergar com esse olhar, você ri de si mesma. Você passa a ter mais coragem de enfrentar, de acender as luzes, porque você cria um repertório. Você adiciona à sua bagagem repertório. E aí você enfrentou um medo. E aí você viu que nem foi tão horrível assim, que nem era tudo isso. E aí você vai no próximo medo, você tem coragem de enfrentar porque você já tem um repertório. Você diz, daquela vez que eu enfrentei aquele medo, nem foi tão absurdo assim. Vou nesse aqui também. Se doer mais, tudo de boa, mas eu já vi que também não é o fim do mundo. E aí você passa a enfrentar cada vez mais medos, cada vez mais medos. E cada medo que você enfrenta é uma camada de proteção, é uma barreira da sua armadura. E aí, cara, você vira um... sei lá qual o nome que eu posso dar, sabe? Uma fortaleza, um homem de ferro, com o coração brilhando assim, ó. Porque você deixou sair tudo que estava entalado ali dentro. Você foi desencoisando todo o cano, limpando tudo, desentupindo o cano que estava ali impedindo que a luz do seu coração brilhasse. Desentupiu tudo ali que estava atrapalhando. E você cria essa camada de proteção, assim, ó, cara, eu sou foda. Você cria a sua força dali. Porque quando você não se deixa mais paralisar pelo medo, você fica mais forte. Isso te fortalece real. Você diz, cara, eu enfrentei o meu medo de dizer não. Isso aí é fichinha, sabe? Cara, eu senti aquela dor quando eu desbloqueei esse medo. Isso aqui não é nada. Então eu sou capaz. Se eu aguentei aquele rojão, eu aguento isso aqui. E aí você para de duvidar de si mesmo. E aí você aumenta uma coisa incrível que vai te dar um gás, uma energia, uma pulsão de vida, que se chama autoconfiança. E quando você cria autoconfiança, meu amor, quando você fortalece ela, porque você é autoconfiante 100% do tempo. Você confia que você é um fracasso, você confia que você é desinteressante, você confia que você não merece, que você não é digno, você confia, você é autoconfiante. Só que você começa a enxergar essa autoconfiança, por uma outra ótica. Você ajusta a lente, você limpa a lente, entende? E aí, quando você vai fortalecendo a sua autoconfiança para a realidade, e não mais pela ilusão, baseado no medo do que foi criado lá, que te barreirou de passar para o outro quarto,
quando você começa a acender as luzes dentro de você, todas as luzes, isso é a iluminação que tanto falam. É isso que é a iluminação. É você sair acendendo todas as luzes, enfrentando todos os medos. E fortalecendo cada vez mais o seu avatarzinho. E aí, velho, você vai... Ai, meu Deus. Aí você vai percebendo, você vai vendo, você passa a enxergar de forma tão clara as prisões, cada um vivendo as suas prisões, ó. Olha lá, tá preso nas suas ideias. E aí você para até de se sentir superior às pessoas. Quando você vai eliminando os seus medos, você vai, junto com ele vai saindo, vai o ego, indo embora junto, sabe? Porque conforme você vai fazendo as coisas, você vai saindo desse pedestal que tal hora a gente se coloca para se proteger mesmo, né? A gente se confunde aí no meio do trajeto. Mas quando você entende a sua importância e a sua desimportância aí, igual desimportância, porque assim como você tem um papel fundamental aqui, você é desimportante igual. Entendeu? Porque você faz parte do todo. Conforme você vai limpando tudo isso, você consegue olhar para o outro com mais compaixão. E quando você consegue olhar para o outro com mais compaixão, você automaticamente também olha para si com compaixão, porque você se vê naquela pessoa, né? Você vê que, putz, eu também estava assim. Pouco tempo atrás eu estava igualzinha e nem sabia. Eu espero que essa pessoa acorde também. E entendendo agora, com um olhar mais maduro, eu vejo que agora não é mais algo que depende de mim. Porque antes eu tinha essa distorção, né? Eu achava que dependia de mim. Não depende de mim, mas é meu papel abrir a minha boca e falar. E é por isso que eu tô aqui abrindo a minha boca e falando. Porque independente de que a pessoa vai entender, de que ela não vai entender, de que agora você vai ouvir esses áudios aqui e vai dizer, agora mudei de vida, vou fazer isso aqui, é só fazer o que a Dá falou e tá tudo bem. Porque não é simples assim. E cada um vai seguir a sua direção, entendeu? Só que antes eu tinha uma carga que eu carregava, que era assim, eu preciso fazer as pessoas... Porque você vê as pessoas que você ama sofrendo, você vê as pessoas que você ama presas nessas armadilhas, né? E você tenta fazer ela enxergar, você tenta ir lá e acender a luz. Só que muitas vezes isso é visto como um ataque mesmo, uma afronta, porque você foi lá e invadiu o espaço do outro. É assim que eu vejo hoje, sabe? E aí, a menos que me paguem, eu não vou mais dizer. Eu tô treinando isso, inclusive. Por isso que eu tô meio que fugindo de ver pessoas. Nesse período aqui, eu tô aqui 2, 3 semanas já enfiada dentro de casa. Evitando ao máximo os contatos sociais. Por quê? Porque eu percebi que a minha percepção ampliou e que eu consigo enxergar numa simples conversa quais são as prisões da mente daquela pessoa, o que ela está acreditando que está atrapalhando ela, enxergando possibilidades de janelas de presente para ela, imaginando possibilidades de ações alinhadas para ela. Mas, isso é uma coisa que a pessoa tem que querer, entendeu? Não adianta eu ficar tentando convencer a pessoa. Esses dias eu estava mandando mensagem para minha mãe todo dia, falando para ela um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Não adianta. A pessoa vai ter que enxergar por conta própria. E eu sei que uma hora a ficha cai, só que não vai depender de mim, entendeu? Porque sabe quando a ficha vai caindo? A ficha vai caindo assim, ó. Você vai pegando, é um mosaico, galera, é um mosaico. Então eu falei uma frase aqui, aquela uma frase que é martelando na cabeça da pessoa, só uma frase, tá? Falei 20 minutos, mas uma frase ficou marcada. E é aquela única frase que aquela pessoa precisava ouvir.
Fiz minha parte. Eu não sei o quê. Eu não sei qual é a consequência de eu abrir a minha boca e falar. Eu só sei que eu tenho que falar, ponto. O que vai acontecer depois não tá mais no meu cargo, entendeu? Não tá mais na minha alçada isso. E antes eu achava que sim. Eu achava que se não fosse para fazer mudanças reais na vida das pessoas, não tem porquê então. Se eu não estava conseguindo que as pessoas, que era um problema meu. Olha que maluquice, distorcida. Eu achava que se as pessoas não estavam fazendo ainda as coisas que eu estava dizendo, é porque era culpa minha, que eu não estava me expressando direito, que eu não estava sabendo explicar direito. E não é isso. E também não é que a pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa só não está pronta. Ela até está entendendo, às vezes ela está só sentindo. Não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, mas o que eu tô transmitindo de energia vibracional só através da minha energia aqui, ó. Enquanto eu estou falando com você, tem um campo, né? Eu tenho um campo eletromagnético. Então eu estou compartilhando a minha energia aqui através da minha voz. Então, às vezes, no silêncio, você está recebendo informação. Entende? Então, não está mais no meu. Não, quando eu entendi isso, cara, nossa, isso traz uma leveza para sua vida. Esse peso que você carregava. Eu, por exemplo, né, eu carregava esse peso de, cara, é minha responsabilidade. Eu que tenho que fazer um bom papel. Não, cara. Às vezes você vai dar uma palestra para 50 pessoas e só uma entendeu o que você precisava, mas só aquela uma precisava. Às vezes você vai falar para uma multidão e a multidão inteira vai entender. Só que não é assim que funciona, cara. Então, quando você aprender a soltar essa necessidade de, de forma prática, de forma visível e concreta, realizar coisas. Não. A sua realização já está na sua fala. Você abrir a boca e falar já é o que você precisa fazer. Compartilhar o que você está sentindo, vivendo, experimentando, entendendo. E aí, cara, isso foi fortalecendo conforme eu fui enfrentando meus medos. Conforme eu fui, olha, eu cheguei aí no shopping com o nariz de palhaço. Porque nesse processo eu descobri que eu tinha ansiedade social e não sabia. Eu não sabia que eu tinha ansiedade social. E aí, quando eu comecei a eliminar minhas camadas, eu vi um belo dia, eu percebi, eu estava no shopping, eu fiquei em pânico. Porque eu achava que estavam me olhando, que estavam julgando. Eu não sabia nem andar. Eu ficava, sabe? Aí eu percebi, eu falei, nossa, que interessante. Porque eu já estava. Passou aqui um carro falando, aí eu dei uma pausa no áudio. Eu estava. Esqueci completamente que eu estava assim. Droga. Nossa, esqueci. Ah, sim, eu já estava percebendo os meus pensamentos, né? Eu já estava mais presente para perceber meus comportamentos, meus sentimentos, etc. E aí, quando eu percebi esse nervosismo, essa aflição acontecendo, que ela foi equivalente à sensação que eu senti quando eu fui apresentar o Ritalizando pela primeira vez. Que eu estava no caminho e aí eu comecei a me sentir, sabe, eufórica, respiração, aquela coisa. E eu conversei comigo mesma para perceber e entender por que eu estava sentindo aquilo, né? Então, ter essa conversa interna é importante. E aí eu percebi, nossa, eu tô com uma fobia social. Aí, beleza. Aí o que eu comecei a fazer? Me treinar. Comecei a me treinar. Aí eu comecei a falar com as pessoas aleatoriamente na rua, né? Falar o que viesse, sabe? Criar situações para eu me comunicar com as pessoas. Então, no mercado, eu comentava com alguém sobre alguma coisa, entendeu? Não é que nem uma maluca sair andando na rua falando com as pessoas. É tipo, eu tô ali no mercado, então eu vou comentar, nossa, essa banana tá tão bonita, né, menina? Sei lá, papo trivial, sabe? Pra ir quebrando, pra você ver que tá tudo bem você falar com as pessoas. Aí eu ainda tava com isso muito forte. Eu falei, cara, e se eu dar um choque de realidade?
coloquei meu nariz de palhaça, porque eu tô fazendo laboratório de palhaçaria, né? Coloquei meu nariz de palhaço, olhei pra mim no espelho em casa, na sala da minha casa. Do jeito que eu tava normal, de vestido, roupa normal do dia a dia. Coloquei o meu nariz de palhaça e fui andando até o shopping, fui até o supermercado, peguei um carrinho, coloquei umas coisas no carrinho, aproveitei e comprei umas coisas que precisava. Fiz a compra da semana com o nariz de palhaço nesse dia. E a experiência foi engrandecedora para mim, porque eu percebi que pessoas vão te olhar, pessoas vão ignorar sua existência, mesmo que você esteja com o nariz de palhaço. As pessoas vão te olhar e 2 segundos depois elas esqueceram que você existe. As pessoas esperam que você seja engraçada, será? Eu comecei a perceber em mim também minhas características. Tipo assim, eu percebi que eu estava sentindo uma necessidade de ser engraçada, porque eu estava com o nariz. E depois eu vi que eu estava muito séria, tipo, emburrada, como se eu estivesse ali de propósito fazendo aquilo. Depois eu percebi que parecia que eu estava sendo filmada. Então eu estava fingindo que eu estava sendo gravada e performando. Depois eu vi que eu não precisava performar, que eu poderia só ser eu mesma pedindo uma. E que eu, Daphne, sem nariz, sou mais divertida e comunicativa do que a Daphne de nariz. E que, na verdade, eu só preciso deixar que essa Daphne sem nariz atue de forma livre quando eu estiver de nariz. Porque o nariz é minha máscara. Quando eu ponho o nariz, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu posso ser palhaça. Eu tenho liberdade. Coisa que eu mesma estava me tirando, mesmo com o nariz. E quando eu comecei sem o nariz, no dia a dia, vivendo a experiência e percebendo a minha palhacinha, a minha palhaçada, eu comecei a conhecer mais esse meu lado livre. Porque o palhaço, ele é apenas um ser livre, que faz as coisas que deseja e que pensa, e sem pudor, sem se importar com o que vão dizer, com o que vão pensar, sem se importar em ser ridículo, sem se importar em ser sem graça, sabe? Então, comecei a perceber essas coisas. Isso tudo foram processos que eu fui vivendo. E como eu disse, pode ser que se eu disser pra ti assim, põe o nariz de palhaço e vai lá, isso não vai funcionar pra você. Porque, como eu disse, são processos individuais que a gente vai juntos descobrindo, que a gente vai acessando juntos, entende? Não é uma coisa assim que tem um manual que você segue. Você vai ter que encontrar seus bloqueios e as suas próprias maneiras de quebrar eles. Tem coisas que geralmente a gente faz, né, para ajudar e tal, mas tem coisas que você vai só descobrir no caminho. Como eu falei, você se abraçar, se autoabraçar, chorar, deixar sair, falar, sentir tudo que sentir, pôr para fora e se acolher junto e ao mesmo tempo. E vão ter coisas que vão, tipo, quando que eu colocaria um nariz de palhaço? Se eu não estivesse fazendo uma palhaçaria, se isso não estivesse na minha vida, não faria sentido eu colocar um nariz de palhaço. Porque eu não teria entendido o cerne da coisa. Sabe? Eu não teria, talvez, entendido com essa profundidade que eu percebi e entendi na minha experiência de pôr o nariz. Enfim, gente. O que vem depois do medo é liberdade. É isso que vem depois do medo. E é isso que a gente veio ser. Nós somos seres livres. E aprisionaram a gente e fizeram a gente acreditar que a prisão era a nossa casa e fizeram a gente começar a defender a nossa própria prisão e tirar sarro da cura, tirar sarro da liberdade, do alto amor. Banalizaram a gratidão, banalizaram a espiritualidade, banalizaram tudo que nos conecta com o divino,
criaram separações, vocês, eu, eles, aqueles, sabe? Sendo que nós somos um, velho. Somos um. Mas, infelizmente, está cada vez mais dual. E eu espero que a gente consiga criar uma força superior a essa força que está nos prendendo. Para que a gente consiga cada vez mais ir rompendo com esse medo que nos aprisiona, que nos impede de viver o que realmente a gente veio para viver. A nossa liberdade de ser. Para que a gente possa criar a partir do nosso ser. Porque Deus quer experimentar a vida através de mim, através de você. É isso que a gente veio fazer. Experimentar a vida a partir do nosso ser. Não do que foi imposto para nós. Não do que está sendo enfiado goela abaixo. Estão ensinando a gente a parar de questionar, a parar de pensar. Estão apodrecendo nossas mentes. Nossos cérebros estão apodrecendo. Estão esculhambando com o funcionamento da nossa mente. Então, a gente tem que ser resistência dentro desse cenário. E encontrar maneiras de se ajudar nesse fluxo que vai contra a maré da multidão. Mas encontre sua turma, sabe? É isso que eu venho buscando. Encontrar minha turma, para que a gente juntos consiga se fortalecer nessa jornada que ela é desafiadora, mas ela também é incrivelmente deliciosa. É outro gosto, tem outro sabor a vida. Quando você passa para o lado de cá e passa a enxergar a vida por essa ótica. Ela tem mais cor, mais vida. É outra realidade. É outra realidade. E todo mundo merece viver a sua liberdade de ser. E é por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu digo o que eu digo. Para cada vez mais ser livre, para eu ser eu mesma. E para que a partir disso você também enxergue que você também pode e deve, porque essa é a sua missão, seu propósito na vida é esse. Seja você. Viva a sua vida a partir da sua própria experiência, da sua própria essência, do seu ser, trazendo a sua contribuição para o mundo a partir da sua própria existência. O que a sua existência contribui para a humanidade, entende? Essa coisa do propósito de vida. Qual o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, o seu propósito é ser você. E criar a partir de você. Nutrir cada vez mais essa parte que te faz feliz. Que nutre o seu ser. O que nutre o seu ser? O que você faria até de graça? Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria que te faria bem, felizão pra caralho? Faça isso. Não é simples assim, eu sei que não é. Mas encontre brechas, janelas de presente para fazer isso. Isso é papo para outra hora. Beijo, me liga.